Deus é tão grande, Ele pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é a realidade dos teus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão. Ele é uma fonte jorrando neste teu deserto. Ele é o amor que preenche todo o teu coração. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. A paz do Senhor Jesus a todos os videologados que estão conosco nesta noite. Esse é o programa do Ombro Amigo Restaurando Vidas, um órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. E a nossa sede internacional está localizada na Avenida Farrapos, 312, bairro Floresta. E o telefone da nossa sede internacional é o número 39 31 6000. Nós temos como pastor presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, e também como coordenador de comunicação, o pastor Márcio Bonalupi. E o coordenador geral do Ministério do Ombro Amigo Restaurando Vidas é o diácono Paulo Tadeu, nosso grande amigo e irmão, Paulo Tadeu, que tem ombreado esta obra do Ombro Amigo Restaurando Vidas, que nós sabemos que é uma obra gloriosa, é muito bom, mas também, né, muito cansativo, assim, só Deus para nos dar força. Nós temos que agradecer ao nosso irmão Paulo Tadeu, um grande irmão aí, um servo de Deus que tem, né, ajudado muito esse trabalho do Ombro Amigo. E hoje, quem vos fala aqui é a irmã Denise Belo, sou do núcleo da área Berceba, que está com essa responsabilidade de levar até você essa comunicação, este programa tão agradável. A nossa área fica na estrada João Antônio da Silveira, 2741. Os nossos atendimentos lá são todas as segundas-feiras, das 19 horas às 20 horas. O nosso líder do Ombro Amigo é o presbítero Orlando e também o pastor Newton. Glória a Deus. E está aqui comigo hoje a nossa irmã Maria, que vai estar trazendo para nós um testemunho maravilhoso, gratificante. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmã Maria. Paz do Senhor, irmã Denise. Irmã Maria, a senhora é de qual área? Orfanatrófio. Glória a Deus. Um abraço, né, para os irmãos da Orfanatrófio e a todos os irmãos que estão nos assistindo nesta tarde. Glória a Deus. Irmã Maria, antes de nós começarmos, eu não sei se a senhora faz parte do Ombro Amigo, ou a senhora vai às vezes, né, contribui também.
Contribui. Glória a Deus. O Ombro Amigo, ele é um trabalho feito com cooperadores, né, de todas as áreas, que se dedicam ali a estar, né, nos seus dias de atendimento, buscando ali ajudar aquelas pessoas, né, que, que são dependentes químicas ou que têm algum vício, que, né, nós sabemos que isso é algo que tem destruído famílias, que tem destruído lares, que tem entristecido muitas pessoas. Então, o Ombro Amigo é um programa, né, é um trabalho que ajuda essas pessoas, né, que leva a palavra de Deus, que só Deus que liberta. E também o Ombro Amigo trabalha com as famílias, né, nós não deixamos as famílias de fora. Também as famílias, elas são chamadas ali quando um dependente químico quer ir para um núcleo de recuperação. A gente trabalha com as famílias também. Por quê? Porque a família faz parte, né? A família faz parte e também nós temos que preparar a família. Porque depois, quando esse dependente químico ele é ali, né, limpo pela palavra de Deus, ele vai retornar para o seu lar. E retornando para o lar também tem que ter alguma coisa de Deus, tem que ter alguma da palavra de Deus, para que essa pessoa não se sinta assim meia perdida, né? Glória a Deus. Creio que as famílias também estão aí para apoiar esse trabalho também. Esse trabalho não é um trabalho governamental, é um trabalho que ele depende da sua colaboração, né? Depende do seu amor pela esta obra. E nós, né, temos, como você pode dizer, como é que eu posso ajudar nesse trabalho? Nós temos o irmão Eduardo, vai colocar aí na tela. Nós temos canecas que você pode comprar para contribuir. Nós também temos camisetas, que tudo é para a obra, né, irmã Maria? Sim. Como a minha, né? Camiseta bem bonita, do Ombro Amigo, tem de manga comprida, tem de manga curta. Se você quer presentear aí um irmão, uma irmã, até tem uma irmã lá da nossa área, que ela veio fazer parte do Ombro Amigo, e ela queria tanto uma camiseta. Ela disse, irmã, eu acho tão bonita essa camiseta. Eu disse, não, pode deixar, vou lhe dar um presente. E ela ficou tão feliz de ter ganhado aquela camiseta, tão feliz de ter ganhado aquela camiseta, que olha, ela, todos os cultos, né, tem a camiseta lá, porque essa obra, né, ela é feita assim. Nós temos as canecas também, que, né, nós estamos aqui até tomando o nosso cafezinho. Um design tão bonito das canecas. Agora está frio, né, irmã Maria? Dá para tomar um cafezinho, um chazinho. Nós temos também. Ah, mas eu não quero camiseta, né? Caneca já tem bastante. Mas eu quero ajudar. Nós temos também as ervas do Ombro Amigo, Maria. São ervas, erva mate, né? A erva mate aí também acompanhando uma rapadura, que era a irmã Maria que veio comendo uma rapadura também, maravilhosa, de paçoca. E o pé de moleque aí também. E as ervas, nós temos ervas saborizadas e ervas normais, né? Se você não gosta assim muito de misturar, né, chás, nós temos as ervas normal, tradicional, e as saborizadas, que é de menta, tem de laranja, abacaxi, são várias assim. Muito boas essas ervas agora com esse friozinho, irmã Maria. Ah, um chimarrão. Eu gosto de acordar cedo e tomar um chimarrão. Comer a rapadura não, né? Sabe que açúcar de manhã não é muito bom, né? Não faz bem para a saúde. Mas, assim, depois, à tarde é bom comer ali um docinho, uma rapadura. Não demais também, né? O açúcar inflama, né? A gente que já está sobrepeso, assim, não, tem que reduzir um pouquinho o açúcar. Mas é muito bom, né? Com esse frio aí.
Glória a Deus. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o atendimento lá da área Berseba, né? Eu quero justificar aqui que nossos líderes não puderam estar aqui conosco por motivos pessoais, né? Mas nós estamos aqui, glória a Deus, para levar esse programa a você que está aí nos assistindo, que está aí do outro lado da tela. O nosso atendimento, como eu disse, é todas às 19 horas, nas segundas-feiras, né? Nós temos feito ali um ótimo trabalho, e eu creio que todas as áreas também fazem um ótimo trabalho de ganhar almas para Jesus, né? De dar a mão àquele que está caído, àquele que está lá, né? Sem, muitas vezes, com uma expectativa de vida. Quando uma pessoa está ali, o mais, sabe, Maria, que eu vejo assim, é a mente, muitas vezes, né? Primeira coisa é essas drogas, esses produtos químicos, o que eles fazem, porque às vezes, Maria, sabe, eu não entendi, assim, como que uma pessoa, né, que tem família, que tem mãe, que tem pai, que tem filho, está na rua e não lembra, não tem aquele amor ali, né, pela filha, pela esposa, pela mãe, né, que a gente sabe que muitos entram dentro dos lares, roubam, né, pegam as coisas de dentro de casa para saciar aquele desejo por aquele produto, por aquilo que ele está sentindo. Mas eu ouvi um estudo que isso atinge lá no cérebro, na parte frontal do cérebro, né, que é onde é as nossas emoções. Então, essa droga, ela atinge ali a maior parte das drogas, né? Então, por isso que eles a sinapse ali do cérebro fica debilitada, assim. Então, eles não sentem amor, eles não têm aquela coisa que a gente tem de dizer, ai, não vou fazer isso. Então, é muito difícil, quando eles já estão num alto, né? Já estão lá anos e anos com dependência química. E o que a gente faz? A gente dá a mão, a gente convida, né? A gente fala do amor de Jesus, se aquela pessoa quer mudar de vida, e convida para estar ali no atendimento. Se a pessoa ela realmente quer, né, mudar de vida, ela quer um tratamento, quer ir para o centro de recuperação, nós enviamos para o centro de recuperação, né, que tem ali no Cantagalo. Também tem Mariana Pimentel, que ainda não começou, mas está sendo preparada lá, que é do nosso ministério. E aí aquela pessoa ela vai para lá e numa mudança de vida. E tudo isso, né, vai de carro, é um gasto. Por isso que a gente pede, se você gosta dessa obra, se você quer, né, abençoar essa obra, contribua com o nosso trabalho. Glória a Deus. E assim está sendo o nosso trabalho lá, né? Nós estamos toda segunda-feira ali, chuva, sol, canivete, o que tiver, nós estamos ali, fazendo esse trabalho, porque é o amor, né? É o amor de Deus. Se a gente tem o amor de Deus, a gente quer passar esse amor. E esse é um trabalho. E sabe o que eu acho mais bonito, irmã Maria? É quando a gente vê eles recuperados. Quando a gente vê recuperado, aquela pessoa ali. Teve um senhor lá, eu não lembro bem o nome dele, que 1 ano a gente ficou evangelizando ele. Ele dormia embaixo, tem a Casa da Sopa lá na Restinga, e ele dormia lá embaixo. E aí, às vezes era que no inverno fica tarde, né? Cedo, assim, escurece cedo. E a gente ia lá. E ele deitado lá naquele colchãozinho, com aqueles panos, com um cachorro, que é bem o típico, né? De pessoas que moradores de rua. E um dia ele foi no atendimento. Depois de quase 1 ano, 1 ano e pouco, ele foi no atendimento. Eu chorei, mas eu sou muito chorona. Eu chorei quando eu vi ele ali, diferente, né? Assim, mais limpinho, mais ajeitadinho, e aceitou ir para o centro de recuperação. Então, assim, ó, isso aí não tem preço, como diz, né? Não tem preço. Porque é uma coisa maravilhosa a gente ver uma pessoa recuperada, uma pessoa que mudou de vida, né? Então, vamos agora, né, para a nossa entrevista com a irmã Maria. A irmã Maria, que é ali do orfanatrófio, né? Um abraço lá para o seu pastor, para os irmãos, as irmãs de lá. E, irmã Maria, eu gostaria de perguntar para a irmã, a senhora nasceu no lar cristão? Sim. E como foi a sua infância, assim?
nesse momento de lar cristão? Eu fui criada pelos meus avós e meu avô, ele sempre foi cristão. E a minha avó, no caso, ela era minha madraça da minha mãe, né? E ela se converteu, ela casou com meu avô e se converteu e me criou, né, na casa do Senhor, junto com uma prima minha e mais o filho dela. E o meu avô sempre procurou ensinar o caminho, a gente estava sempre na escola bíblica, sempre na escolinha dominical, sempre nos cultos, quando eu não ia com a minha avó, eu ia com meu avô. Sempre estava envolvida com as coisas de Deus, né? Sempre sabendo o que era certo e o que era errado. E por um motivo eu me batizei, botei no meu coração que eu queria me batizar, porque eu queria... Na época a gente tinha que ser batizada para subir no púlpito, né? Com 13 anos. Eu ia perguntar a idade, mas Me batizei com 13 anos. Glória a Jesus. E ali eu deixei uma brecha, né, para o inimigo, né? Me entristeci com algo, mas como Deus tinha tem um projeto na minha vida, o diabo também, né? Então ele vai fazer de tudo para não tirar da presença do Senhor Jesus, né? Sim. E eu abri essa brecha para ele e fui para o mundo. Eu me batizei no domingo e fui. Na quarta-feira eu saí dos caminhos do Senhor Jesus e fui para o mundo. E nesse meio tempo eu fui escravizada, né? Escravizada. Ficar um pouco com a minha mãe, que é a minha mãe materna, né? Sim. E a minha mãe, na época, ela era traficante, né? E aí eu ficava envolvida ali, vendo aquelas coisas ali, chamando a atenção, e logo eu engravidei do meu primeiro filho. E eu me lembro uma situação que eu trabalhava muito de cuidar pessoas em casa, assim, de criança, lá onde eu moro, sempre cuidei de criança, né? E aí, quando eu engravidei do meu guri, teve um dia que eu não gostava de pedir nada para ninguém. E aí eu fui inventar de pedir um pacote de fralda para minha mãe. E aí eu mandei meu guri com fralda de pano na época, né? E aí a minha mãe disse que eu tinha que, se eu quisesse 1 quilo de fumo de maconha, ela me dava para me traficar. Só que eu sei que ela não é culpada disso, eu não posso botar nada, Sim, né? sim. Culpar minha mãe de nada. Só que como eu já estava começando na droga, né? Eu vi aquilo ali uma brecha para mim também acusar ela, entendeu? Só que Deus é tão misericordioso com a gente, que Deus ele tem abrido os olhos da gente para a gente ver que a gente não tem que botar a culpa nos outros, a gente tem que assumir os erros da gente, né? Aí eu comecei com toda a pessoa que é viciada, ela começa com cigarro, né? Eu ia perguntar para a irmã, como que a irmã iniciou, assim, né, nesses vícios? Porque, como a irmã disse, começa pequenininho, né, com uma coisinha que não vai fazer mal. E aí, como que a irmã foi avançando esse processo, assim, né? Eu comecei com cigarrinho, depois vi as gurias fumando maconha, eu dava uns pega. Aí conheci uma amiga minha que era nova, na época era mulher de um traficante, e ela era muito usuária de cocaína. E ela vivia oferecendo para nós, sabe? Para mim, para minhas amigas. E a gente estava sendo a volta porque ela tinha dinheiro, tinha droga, tinha tudo. Só que eu era muito medrosa, sabe? Que eu via com o jeito que eles ficavam, né? Muito louco, né? Eu disse, se é para me ficar assim, eu não quero. Mas, sabe, de tanto ela insistir, de tanto insistir. E quando a minha mãe falava, as companhias, olha as companhias. Eu disse, não, mãe, eu que sei de mim. Ninguém leva ninguém. Eu falava pra minha veinha, né? E aí, de tanto ela insistir, eu e minha amiga, que hoje faz 1 mês que ela faleceu, nós demos o primeiro teco, né? E aí foi a destruição da minha vida, assim, que não durou, acho, uns 2 anos usando cocaína, fui pro crack. Logo veio o crack, né? E aí fiquei 20 anos. 20 anos no crack, tive 4 filhos, né? Daí não parava com ninguém, não queria nada sério. Engravidava, mandava os pais embora, porque eu tinha a minha casa, ficava com meus filhos.
E usando droga com meus filhos, sabe? Ali uma tristeza, assim, que fica um vazio no teu coração, que é o vazio que só quem preenche é Deus, né? Sim. Sem Jesus não tem como, né? Então eu vejo hoje eu vejo, eu conto meus testemunhos, para quando Deus manda eu contar para as pessoas, para não tocar pérolas aos porcos. Hoje eu conto meus testemunhos, assim, muitas pessoas ficam, como assim? Já faz 11 anos que eu tô limpa, sem recaída, né? A honra e glória do Senhor Jesus. Não precisei voltar para lugar nenhum. Não precisei. Foi uma convicção que também eu tive que perder tudo, né? Mas sim, e nesse momento, assim, dessa decaída, no caso, né, que a irmã saiu da igreja, se batizou, acho que foi logo em seguida que se batizou. Nenhum momento, assim, a irmã lembrou das coisas de Deus, ou teve alguma vontade de largar tudo e eu vim para Jesus? Várias vezes, irmã, várias vezes eu tive ali usando droga, às vezes meus filhos sentados me olhando, eu usando droga, chorando, usava droga chorando, que eu não queria mais, que eu não queria usar droga, eu não queria ficar naquela situação ali, sabe, que eu queria melhorar. Mas eu tive sempre a oportunidade dos irmãos, sabe, falar, às vezes eu estava na rua, e às vezes tinha culto, eu ficava do lado de fora, porque eu tinha vergonha de entrar do jeito que eu estava. Daí eu ficava no lado de fora escutando a palavra de Deus, os louvores. Daí eu saía correndo, dava um pega, voltava de novo ali, ficava ali assistindo, muito louca. Mas sempre quando eu usava, assim, eu ficava pensando assim, Deus, só o Senhor vai me tirar, porque agora eu estou nessa vida, não tenho como. E um dia, hoje é meu pastor, né? Ele chegou em mim e disse assim, Tati, ele e o outro pastor, na época era pastor e ele era obreiro. Tati, tu não quer ir para o centro de recuperação? Eu estava uns 3 dias amanhecida, estava fedorenta, eu tava horrível, assim. Entrar na minha casa, não era casa, né? E ali eu dormia com meus filhos, comia, bebia ali, sabe? E aí tu quer ir, Deus espelho, olha, hoje eu não vou aceitar ir, porque semana que vem, final de semana que vem, é o Dia dos Pais, eu sou pai e mãe, eu vou ficar com meus filhos. Só que hoje eu vejo que Deus me deu uma oportunidade para me sair de cabeça erguida daquela vida ali. Sim. Só que como eu não aproveitei aquela oportunidade, o que Deus fez? Deus permitiu o inimigo agir na minha vida, através da droga, eu botar fogo na casa. Botei fogo na minha casa, estava eu e meu filho mais velho dentro de casa, né? E graças a Deus que naquela época os 2 pequenos, a irmã sempre passava os domingos e pegava eles para ir para a escola dominical, né? Glória a Deus. E aí ficava só o maior comigo dentro de casa. E aí eu tive que perder tudo, a minha família toda virar as costas para mim. Ninguém quis saber de mim, porque através disso aí o inimigo agiu na mente das pessoas, né? Então, eu fui lixada pela minha família, né? Eu fui lixada pela minha tia, pelos meus familiares, porque na época eles pensaram que eu queria matar minha mãe, né? Por ter botado fogo na casa. Mas daí, nisso e tudo, Deus usou até uma pessoa lá do crime para vir me tirar do meio deles, para o pastor chegou bem na hora e perguntou, agora tu vai, né? Tinha que ter um meio, né? Eu disse, agora eu vou, pastor. Mas eu fui assim fui para o centro de recuperação crendo no meu milagre. Que eu precisava estar ali, que eu precisava de uma libertação, que eu precisava de Deus para voltar, porque eu tinha filhos na rua me esperando. Sim. Em primeiro lugar, Deus estava me dando uma oportunidade. Então, que nem diz, hoje em dia, me dói muito. Né? Eu fiquei bastante tempo também no Ombro Amigo, né? Hoje eu estou meio parada porque eu estou estudando, estou trabalhando, né? Mas eu contribuo com as minhas orações, eu contribuo com o canerzinho, né? Sim, não, tudo a gente, do jeitinho, a gente vai ajudando a obra a crescer e as almas serem alcançadas. Sim, sim.
Mas aí eu pergunto para a irmã, assim, né? Falando para os nossos telespectadores, assim. Que a irmã falou da sua família, né? Dos filhos. A gente vê a irmã hoje, né? Bem, que graças a Deus, né? Tá bem. Como é que eu quero explicar assim para a irmã? Nesses momentos, assim, né? Que a gente vê tantas pessoas, como eu falei aqui na rua, a gente vê, a gente não sabe o que elas passam, né? A gente não sabe o que está acontecendo na vida daquelas pessoas. E eu queria perguntar assim, assim, a sua família, eu sei que a senhora já falou, mas as pessoas assim, da comunidade, a sociedade, como é que elas tratam essas pessoas que estão assim, andam desse jeito, né? Não tem apoio da sociedade, não tem apoio do governo, não tem apoio das pessoas, das vizinhanças. Porque a gente, quando eles veem uma pessoa assim, que eles querem se afastar, né? Sim. Porque a pessoa às vezes cheira mal, porque às vezes a pessoa está ali caída na rua. E como é que tu via as pessoas na rua? Assim, no momento que tu estava na rua, que tu estava nesses... Porque a pessoa fica... Quando a pessoa está dependente, ela não fica dentro de casa, ela fica na rua. Sim. Né? E como é que tu via, assim, as pessoas na rua, as pessoas na volta? De repente pensou, será que alguém pode me ajudar ou não? Na minha época, eu era pensionista da minha guria mais nova, né? Então, com o salário dela, eu sustentava a casa. Sim. Só que sustentar a casa, quando eu recebia o salário, eu ia lá, fazia o rancho, enchia a geladeira, enchia os armários, fazia uma comidinha para eles, fazendo a comida usando droga e bebendo. E nesse, mas, tipo, chegava de noite, acabava a minha droga, às vezes eu olho pro meu guri e me lembro, sabe, que eu dava o dinheiro para ele, dizer assim para ele, tu guarda esse dinheiro, que esse é para a semana, né? Acontecer alguma coisa, assim, nós temos um dinheiro. E eu esperava ele dormir, revirava o bolso dele, pegava o dinheiro, ia para a boca, gastava tudo, e ainda vinha para casa, limpava a geladeira. Nossa. Aí no dia de manhã eles acordavam e diziam, mãe, olha o que tu fez, mãe. E daí eu ia, pedia dinheiro emprestado, né? Pedia dinheiro emprestado para repor o que eu gastei e para comprar mais droga. Sim, e a minha vida era assim. Uma assim, bola assim, de neve. assim. Formando. Comprava roupa para eles. No dia que eu recebia, eu levava eles para almoçar fora, para comer alguma coisa. Comprava roupa para eles, mas esperava eles dormir, eles ficavam sem nada de novo. Glória a Deus. Vamos ver quem havia dialogado conosco nessa tarde. A Lília Maria Teixeira. Deus abençoe, irmãs. Mais irmãos dialogados. Pede oração por a minha vida, meus filhos, filha, nora, família, parentelas, livramento. Deus vem agir em minha causa, eu creio. Amém. Eu não vi de onde que a irmã é, mas glória a Deus, irmã. Também a irmã Débora e a irmã Regina assistindo. A irmã Lília, meu irmão Paulo Sérgio, libertação, cura da opressão, depressão, tabagismo e jogo. Há anos ele vive nessa escravidão, salvação, restauração. Eu creio, irmã. Uma coisa é que uma live é que o pastor Nilton falou, não desista, ele falou bem assim, não desista do seu drogado. E eu fiquei meditando naquilo, não desista. Porque como a irmã, né, quem via a irmã no estado que estava, de repente, não tem solução, nunca vai sair. E hoje está aqui uma bênção de Deus. Então, tem solução sim. A oração tem solução. Irmã Regina... Deixe seu joinha, seu like, né? Que é muito importante, realmente. Não esqueça de dar o like, né? E deixar seu joinha aí. Davidson, Gabriel, clamor, cura, libertação. Jorge Nilza. Eu não estou conseguindo ver da qual área, irmãos, que não aparece aqui. Mas glória a Deus. Deus abençoe a cada irmão que está aqui, né, conosco. A irmã Lília é da área Vila Jardim.
Glória a Deus, do pastor Alvacir. Glória a Deus, irmã. Deus abençoe. No final da live, nós vamos estar orando daí. Vamos colocar esses pedidos de oração. Glória a Deus. Eu acho que são esses irmãos que estão conosco, que estão dando a alegria da participação conosco nesta tarde. Glória a Deus. Só para fazer um comentário aqui. E daí, logo que eu saí do centro de recuperação, eu vim para casa, Deus me abriu uma porta, assim, para mim, tremendo. Eu consegui a minha casa, fiz tudo direitinho. Glória Só que no começo da conversão, o inimigo ataca muito a mente da gente, como agora, né? Ele vive, né? A vida dele é 24 horas, né? Tentando nos tirar do caminho do Senhor. E ele me bombardeou e eu fui parar no médico e pedi remédio para ansiedade, porque eu era muito ansiosa, né? Sim. Eu acho que por causa da falta, né? E aí eu fiquei 7 meses tomando um remédio para ansiedade, né? Daí eu disse assim, eu não vou sair de um vício e cair no outro vício. Aí eu fui... no caso, né? Daí eu peguei e fui, botei na cabeça que eu tinha que ir no retiro do Ombro Amigo. Primeiro retiro que eu fui. E eu fui com esse propósito, Senhor, eu só tenho que me curar, só tenho que me libertar. E eu cheguei lá e eu fui curada. Até Glória hoje. a Deus. Faz uns 5 anos que eu não tomo remédio para nada. O meu remédio é Jesus. Agora eu tenho as minhas diversidades, tenho as minhas lutas, minhas provas. E é só nos pés do Senhor. Eu como os pés do Senhor, por causa que a gente muitas vezes troca a oração pelo um remédio, né? Não que a gente não tem que tomar, né? Deus deixou os médicos para isso. Mas só se for no último caso, né, irmã? O antidepressivo realmente ele é para agir, como eu falei, né? A dependência química ela age ali nas sinapses do cérebro, né? Na parte frontal ali, cóccix frontal, e para que perde as emoções. Por que a irmã ela comprava tudo, daqui a pouco ela pegava? Por quê? Porque atinge essa área e a droga faz falta, né? Sim. Então, daí a pessoa fica sem emoção, sem nada. E esse antidepressivo, ele vai repor, né, essa sinapse, ele vai ajudar nessa área. Mas, né, como a irmã disse, a irmã, ela teve fé, né, e não queria, realmente, ficar dependente, às vezes, desse remédio. E que fez, né, esse propósito com Deus. Deus deu vitória para a irmã. E também foi no retiro do Ombro Amigo. Glória a Deus. Os retiros do Ombro Amigo têm sido uma bênção de Deus. Eu fui nesse último retiro que teve desse ano. O que teve esse ano, né, também foi muito bom. Foi maravilhoso. Tenho experiências desse retiro, né? E o Ombro Amigo é isso, né? São pessoas que se doam para a obra de Deus, que se doam a fazer a obra de Deus por amor e resgatar, né, essas pessoas que estão feridas, né? E aí, no lugar dessa ferida, a gente coloca ali a palavra de Deus. Porque como vendo aqui o testemunho da irmã, quantas vezes, né, o pastor foi ali, falou, ele não desistiu, falou, insistiu até que a irmã foi. Que o tempo, né, o tempo para nós é um tempo, mas para Deus é um outro tempo. E a palavra de Deus diz que um dia para Deus é 1000 anos. Então, o tempo para Deus, a gente olha assim, né? A irmã teve, sei lá, quantos anos mesmo a irmã ficou? 20 anos. 20 anos. Mas para Deus foi uma fagulha de tempo. Então, a gente, para os nossos olhos, parece que passa muito tempo. Mas para Deus, não. Então, Deus, né, ele age no tempo dele, né, irmã? E a irmã foi se restabelecendo. Tá aí uma bênção de Deus, né? Quero falar até que a irmã Maria é minha colega de trabalho. Nós trabalhamos na escola Abraço Partenon. E eu convidei a irmã Maria porque um dia eu ouvi a irmã falando lá, né? Contando um pouco da história dela e eu disse, glória a Deus. Já tenho uma convidada para estar ali fazendo a live conosco. Glória a Deus. E hoje eu passo, assim, nos lugares onde tem dependentes, né? Ali onde eu moro. Porque ali eu nasci e me criei. Então, eu vejo entre eles ali, né? Falando, sabe? Eles falam,
Ah, mas se Deus fez na vida dela, da Tati, porque quem conhece a Tati, quem conheceu a Tati, hoje vê ela, né? O que se Deus fez na vida dela, vai fazer na minha vida. E já teve vários que Deus arrancou dali. Hoje está vivendo vários conhecidos que eu tenho, que estavam na mesma situação que eu, muito mais pior ainda, e hoje estão vivendo uma vida que agrada a Deus. Então, a gente, que nem disse, tudo é o tempo de Deus, mas a gente também temos que querer. Mas também tem que se esforçar. Porque, às vezes, Deus abre uma porta e a gente fica dando ouvido para o inimigo. Dando ouvido para o inimigo. Ai, não é tempo ainda. Ai, não é tempo depois. E hoje eu saí de casa, era umas 6h30 para ir trabalhar. Eu encontrei uma jovem ali, que ela deve ter minha idade. E a gente era muito amiga na infância. E hoje tu olha o estado dela. Até ela, antes dela ir para estar ali vendendo, ela é de outra religião. E ela disse assim, um dia ela passou para mim e falou bem assim para mim, eu não preciso estar na igreja para vencer. Falou um monte de coisa assim, sim. E eu disse para ela, Jesus te ama, eu também, amiga. Porque nós éramos umas grandes amigas, abracei ela, tudo. E hoje eu olho ela ali, o estado que ela está ali, né? E eu fico assim... quando eu me converti, ela falou um monte de coisa para mim, porque ela trabalhava, ela tinha um casamento bom, aos olhos, né? E ela estava numa vida... Ela trabalhava, estava numa vida bem, mas sem Jesus. E ela deu lugar para o inimigo. O que o inimigo fez hoje? Ele está fazendo com ela a mesma coisa que ele fez comigo. Só que eu olho para ela assim, eu digo, não precisa ter vergonha de mim. Daí ela disse, Tati, olha o que eu me lembro de ti quando tu usava droga, o jeito que tu era, e agora como é que tu tá trabalhando, tá casada, tá vivendo uma vida que dá vontade de nós querer. Eu disse, mas Jesus está de braços abertos. É só tu te esforçar. Tem que dar um passo. Tem que ter uma renúncia. Senão tu não vai conseguir sair nunca. E às vezes Deus chama a gente de como? Deus chama pelo amor. Vem, minha filha, vem. E a gente não vai. Aí tem uma hora que Deus chama pela dor. Mas muitas vezes Deus está chamando muitos pela dor, mas não estão indo. O que acontece? Muitos estão indo descer na sepultura sem salvação. E é muito triste isso. É verdade. A Gálatas fala lá sobre as obras da carne, né, irmã Maria? Então, o que eu vejo, assim, ouvindo o seu testemunho, quantas vezes, né, os irmãos, a igreja, os irmãos, um folhetinho, como a gente faz, é o nosso trabalho, a gente entrega ali o folheto Ombro Amigo, fala do nosso trabalho, muitos param para ouvir, outros pegam e saem, né, nem olham. Então, quer dizer, quantas vezes, né, já foi entregue um folheto evangélico para a irmã, ao pastor, pessoas. Então, por que a irmã não aceitou logo? Porque é obra da carne. Né? A droga faz bem para aquele que está usando. Para que eu vou deixar de usar uma coisa que me faz bem, né? Tu sabia, já conhecia, mas como é que eu vou dizer assim? A soberba, que eu quero dizer, né? Às vezes a pessoa é meio soberba. Não, mas eu não preciso agora. Agora eu não preciso, eu estou bem. Às vezes tem que acontecer, como aconteceu com a irmã, né? Ele prendeu fogo na casa, teve várias situações para buscar Jesus. Porque, geralmente, quando a pessoa está bem, ela não vai buscar. Ela não quer, né? Enquanto não fizesse mal, talvez um filho, uma casa, ou até mesmo a pessoa parar num hospital, num lugar horrível, assim, aí sim ela para pensar, não, agora eu quero. Então, eu vejo assim que a nossa natureza humana, nossa carne, que é aquilo que agrada a ela. Né? Se não é uma ação de Deus, ou alguém orando, o que a gente faz? A gente ora. A gente ora pelas pessoas que a gente dá o folheto, a gente ora pelas pessoas que pedem oração, às vezes, ali. Eu tenho certeza que a irmã está orando por muitos, talvez pela sua amiga, por muitos que a senhora vê na mesma situação que estava a senhora, né? Que era a irmã. Então, a oração... Né? E também esse trabalho do Ombro Amigo, o folheto do Ombro Amigo, né? Falar sobre o Ombro Amigo, levar nas reuniões do Ombro Amigo. Aí a pessoa vai ali, ela vai ter, primeiro momento, a oração,
que daí vai quebrar aquilo ali, né? Na hora que estão ali, oram para aquela pessoa, conversam com a pessoa. Porque eu acredito que quando a pessoa chega primeiro, assim, no atendimento, ela já vai, às vezes, muito com a cabeça, vou ficar só aqui, não quero, não sei. Porque a gente sabe, né, que o inimigo, às vezes, né, a pessoa Eu me ouve lembro que eu cheguei aqui, eu tava meia, uns 3 dias amanhecida. Daí o meu filho mais velho veio comigo. E aí eu cheguei aqui e fui atendida pelos irmãos, né? Eu tava fedorenta, bem magrinha, tava até, né, tinha urinado na roupa. Eu tava assim, o lixo do lixo do lixo. E as irmãs vieram, me abraçaram, sabe? E daí eu disse assim, ele bem assim, tu tá preparada para ir para um centro de recuperação? Na época o pastor, esqueci o nome dele, ele bem assim, eu não vou levar ninguém para chegar lá e voltar embora. Eu disse assim, o senhor vai me levar, o senhor não vai se arrepender de me levar, porque eu já estava convicta do que eu queria. E eu chorando falei para ele bem assim, então tá, eu nunca abri para ninguém, eu sempre esperei 3, 4, daí ele 3, 4, como é que eles falam? Reunião, né? Sim. Daí eu fiz 2 reuniões, daí ele veio assim na segunda, ele veio assim, já que tu veio na segunda, então amanhã tu esteja aqui tal horário que eu vou levar tu. E aí eu arrumei minhas coisas e vim, minhas coisas que eu não tinha nada mesmo, né? E cheguei no outro dia aqui, uma chuva, e a minha mãe com muita dúvida, né? Minha mãe duvidava que eu não ia permanecer, que eu ia sair de lá mais pior ainda. E porque eu fui para o presídio também, eu fiquei 2 anos presa, eu saí pior de lá, né, também. Então, e aí o pastor me deu uma confiança e me levou. Chegando lá, fiquei o tempo necessário de Deus e saí de lá para a honra e glória do Senhor Jesus. Depois de 11 anos eu vi esse pastor, né? Daí eu falei para ele da minha história, ele veio assim, olha, irmã, eu nunca tinha feito isso para ninguém, mas tu abriu uma ascensão e Deus me deu vitória. Eu disse, irmão, para a honra e glória do Senhor Jesus. É isso que é interessante, né? É esse apoio. Se a irmã chegasse, não tivesse esse abraço, esse apoio. Porque o que os irmãos olham quando chega uma pessoa assim? A alma, né? O mundo enxerga uma pessoa debilitada. O mundo enxerga aquilo que eles estão vendo. Né? Passam de largo. Né? Tem a pessoa caída ali, passa de largo. Mas aquele que tem Deus na sua vida, ele enxerga ali uma alma. Né? Enxerga ali o amor de Cristo. Enxerga ali o sacrifício de Jesus na cruz. Né? Que Jesus morreu por nós. Então, vê ali uma alma que precisa. E por que o irmão, eu acredito, né, que o irmão deu essa oportunidade, porque Deus tocou no coração dele, eu creio. E a gente é feito assim, né? Porque há muitos que vão e às vezes no mesmo dia voltam. E então a gente faz um primeiro atendimento, faz o segundo atendimento, né? Pede para ele estar nos cultos também, para ver que a pessoa está interessada. Ela quer mudar de vida, porque a pessoa tem que querer. Porque não pode estar só na emoção. Eu vou, acho que vou, não vou. E também é explicado ali toda a rotina do centro de recuperação. Porque a pessoa, em primeiro lugar, como diz a irmã, é o tempo de Deus, mas em primeiro lugar ela tem que querer mudar de vida. Sim. Ela tem que dizer assim, não quero mais isso para mim, não quero mais, eu quero uma nova chance na minha vida, eu quero mudar. E aí, quando vai para o centro de recuperação, né, ali ela tem um encontro com Jesus. Eu não sei qual foi a experiência da irmã quando chegou no centro de recuperação, viu, né, com a mudança, porque é uma mudança da rua para um lugar limpo, um lugar, né, porque realmente os centros de recuperação são limpinhos, né, onde vai tomar banho, onde vai fazer as refeições, onde tem oração. Então, isso é uma... como diz, da noite para o dia, é uma mudança radical, e é radical. E elas tiveram, as irmãs na época ali do centro de recuperação, elas tiveram muita sabedoria comigo, porque até então elas não sabiam se foi um surto que eu tive, o que teve acontecido comigo, ou se eu era
uma pessoa especial, para não dizer outra palavra, né? Por ter botado. Eu cheguei com histórico que eu botei fogo na minha casa. Eu cheguei com histórico de loucura, sabe? De um monte de coisa, né? Uma ação dos infernos na minha vida. Então, elas tiveram. Deus dava uma estratégia assim, para elas que coisas que eu nunca. Que fazia 20 anos que eu não fazia numa casa. Então, elas botavam para me fazer umas tarefas assim que eu ficava. Eu vou embora. E Deus. Daí chegava. Deus via que eu não ia aguentar aquela situação, Deus me dava um refrigério. E aí, quando eu queria, às vezes eu estava fazendo uma tarefa e eu sempre ficava pedindo socorro para Deus, ajuda para Deus para me vencer ali, aquele dia, né? E aí, um dia eu tô ali pedindo para Deus pedir para uma irmã me chamar, uma líder me chamar, para mim sair daquela rotina ali, que eu queria conversar, porque tinha os minutos para te conversar, né, com a líder. E eu não queria mais trabalhar ali, né? Daí quando vê, Deus pegou e tocou na líder para a líder mandar outra irmã para me ajudar. Enquanto eu não terminei a tarefa, Deus não me tirou da situação. Sim. Então eu disse assim, nunca vai ser às vezes que a gente quer. Você vê como Deus quer, né? Então, viu os cuidados de Deus sobre a minha vida quando eu tomei uma posição. E até hoje, né, irmã? Deus me deu um casamento. Meus filhos estão tudo grandes, estão tudo criados, graças a Deus, estão vivendo a vida deles, né? E estou com um trabalho, nunca eu tinha arrumado um trabalho de carteira assinada e ficado um bom tempo como hoje eu estou aqui na Abrace, né? Os irmãos me receberam, me deram uma oportunidade, me deram uma chance, né? Porque volte no mundo, as pessoas não vão te dar, se não tiver um currículo, né, de tempos de trabalho, as pessoas hoje não te dão oportunidade. Mas Deus, ele faz tu honrar o nome dele na tua vida, né? E Deus nunca tem deixado faltar nada assim para mim, aquilo que eu preciso, Deus sempre tem me honrado, graças a Deus, né? E eu, que nem disse, a gente é pecador, a gente é falho, todos os dias a gente está lutando, mas a gente tem a certeza do reino dos céus, né? Então, se Deus me tirou lá daquela esquina que eu vivia mijada, vivia drogada, pedindo R$ 1 para um, cigarrinho para outro, ia na creche drogadona pegar os meus filhos, vinha para casa, dava banho, dava comida, botava eles dormir cedo para me voltar para a esquina, porque eu ficava na esquina eu tinha a visão da minha porta, sabe? Que daí eu ficava de olho nos meus filhos, sabe? E eu tinha muito medo, sabe, de perder meus filhos, assim, na época, por conselho, né? E não poder buscar, não pegar mais. Até tinha uma sogra minha que ela lutou muito, ela é de outro. E ela fez de tudo para tirar o meu filho, Deus não permitiu, né? Então, eu vi Deus cuidando em todo o tempo da minha vida, mas eu tive que ter um encontro com Deus, né? Eu tive que ter uma experiência com Deus para hoje estar vencendo dia após dia, porque a nossa luta é constante com o nosso adversário. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra o ser humano, nossa luta é contra o mundo espiritual, né? E o nosso adversário, ele vem com tudo, mas que nem disse, a gente permanecer firme com Deus, fazendo as coisas que agradam a Deus, Deus vai dar a vitória. Glória a Deus. Eu vejo assim, irmã Maria, que quantas pessoas, né, estão ainda na situação que a irmã estava e que podem ser resgatadas, né? Que podem mudar de vida também. Por isso que é importante a gente fazer esse trabalho. Por isso que é importante nós não desistirmos daquele que está lá caído na rua, daquele que está ali. Às vezes, eu entendi assim que eu vejo, não, a pessoa vai para este caminho por alguém, né? Alguém oferece, alguém mostra, ou às vezes um lar destruído, né? Vai para a rua. E essa dependência química, ela dá um alívio quando a pessoa tem algum problema, né? Eu lembro uma vez, quando eu estava no hospital, num atendimento, uma menina estava na rua e conversando com ela, falando até do trabalho do Ombro Amigo, né? Eu fiquei
pegar ela lá para levar no atendimento. E ela disse que ela tinha perdido a mãe dela. E por ela ter perdido a mãe dela, a dor foi tão grande, que ela foi para as drogas. Ela disse que foi ali onde ela conseguia tirar aquela dor que ela sentia. Só que, claro, ela foi para esse caminho, só que é como a irmã disse, ela não tem força de sair. Né? Não tem força de sair. Eu não tive paz, irmã. Esses 20 anos que eu fiquei na droga, eu não tive paz. Porque eu usava a droga, o crack, a cocaína, a maconha. Eu viajava assim que eu ia ser morta, que ia entrar alguém, ia me matar. Eu deitava drogada, eu achava que eu ia morrer sufocada, tinha alguma coisa me. Na bebida, na maconha, na cocaína, no crack, eu não tive paz. Que nem muita gente diz que tem, que usa para ter uma euforia, para ter um momento de felicidade. Eu não tive paz. Deus não deixou eu ter paz. Eu usava as drogas, eu fazia, na época eu traficava também, eu nunca tive paz, eu nunca tive paz, porque Deus não deixou eu ter paz. Eu vivi esses 20 anos, por mais que eu estava, às vezes, muito, muito louca, eu não conseguia ficar parada nos lugares, eu ficava rodeando para lá e para cá com medo não, parece que alguém ia me pegar. Sempre parece que tinha alguém que ia me pegar, que alguém ia fazer mal para mim ou fazer mal para meus filhos. Então, eu não usava a droga para curtir, para ter momentos bons, não. Eu usava a droga, não sei por que eu usava a droga. Até hoje eu não entendo, porque ela nunca me fez bem. A droga nunca me fez, ela sempre me trouxe tristeza, sempre me trouxe mágoa, me trouxe raiva, muitas vezes ela me dava raiva, e eu via as coisas erradas, eu era muito brigona, então eu vivia dando pau em todo mundo, entendeu? Então, por isso que eu disse para hoje, eu fico analisando as pessoas, a maioria das pessoas que são usuárias de droga, hoje eu fico olhando. Como é que consegue? Eu tenho uma amiga minha que ela trabalha, ela faz muita coisa, mas a vida dela, que a gente já tem a vida dela, e ela conhece a palavra. E ela diz que não tem como ter paz. Eu nunca tive paz, mas isso aí é da pessoa do momento, sei lá o que acontece. Eu não sei explicar. Eu sei que eu não tive paz, né? Mas isso aqui, irmã Maria, é a dependência. Porque o organismo, ele pede aquilo ali. Mesmo que tu não queira, Sim. ou que ele não fazia aquilo que tu achava bom, eu vou fazer isso porque é bom, o corpo pede, né? Como eu disse, o nosso organismo, o nosso corpo é uma coisa que Deus fez que... Sim, né? eu não queria usar, Mas eu corpo usava pede. chorando, né? Muitas vezes eu usei chorando porque eu não queria, mas era o meu corpo. Sim. E aí a pessoa acaba alimentando esse corpo, né? Com isso, e mesmo que aquilo ali não te faça bem. Está conosco também, glória a Deus, a irmã Janaína, paz, irmã Janaína Guedes. Paz, irmã, Deus abençoe, a nossa coordenadora lá da Abraço Partenon. Né? Muito obrigada, Deus abençoe as queridas irmãs, Denise e Maria. E também a Carla, irmã Carla. Glória a Deus pela vida da irmã Tati. Glória a Deus, irmã Carla. Deus abençoe grandemente. Deus seja louvado pela transformação da vida da irmã. Glória a Deus. Coisa boa, né, irmã Carla, né, irmã Janaína? Nós vermos a transformação, o que Deus faz na vida das pessoas. Glória a Deus. Também a irmã Regina entrou agora aqui conosco. Ela diz que é também o inimigo que faz a pessoa se drogar. Sim, né? Nós sabemos que a carne, né, o corpo da pessoa pede, mas nós sabemos que por trás disso há o inimigo, né, que não quer destruir tanto o corpo como a alma, né? Sim, quer lançar no inferno. Então ele faz de tudo para a pessoa não sair. Eu acredito que é uma prisão, bem que diz, uma prisão, sim, né? Cadeias. Ela fica ali acorrentada naquilo ali e não consegue, por mais que queira sair, por mais que queira não usar, como a irmã disse, ela não sentia prazer naquilo ali. Sim. Mas também não conseguia sair. E é o inimigo que faz isso. Mas graças a Deus, né? Que Deus sempre vai colocar uma pessoa, uma palavra de Deus para resgatar essas almas, né? Para trazer para a presença de Deus. Aleluia. Também tem a irmã Cíntia.
Paz, Deus abençoe a irmã. Paz, irmã Cíntia. Deus lhe abençoe grandemente. A irmã Dinamara. Não, acho que meu óculos não está muito bem. A irmã Dinamar Gomes. Paz do Senhor, Jesus, irmã Denise da área carbonífera. Glória a Deus por essa programação. Paz, muito obrigada, irmã. Agradeço a todos os irmãos que estão conosco nessa programação. Né? Nós estamos aqui para fazer esse grande trabalho para a glória de Deus, né? Porque nós sabemos que a fúria do inimigo contra a vida do ser humano é terrível. E sabe, irmã, agora nosso tempo já está quase terminando, né? Mas até eu queria deixar uma palavra que eu acho que vem bem em Apocalipse 3:20, que eu acho muito interessante essa palavra aqui. Até eu tive uma prima minha que ela faleceu com 28 anos. Pegou todo tipo de doença. Sim. Através das drogas, né? Uma guria bonita, tudo pela frente. Deixa eu achar o 3:20. Apocalipse 3:20, a palavra de Deus nos diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Eu acho tão linda essa passagem que eu acho que vem bem nesse testemunho da irmã Maria. Por quê? Porque a gente só deixa entrar na nossa casa aquele que a gente conhece. Então, quando a irmã Maria não conhecia Jesus, ele ficou batendo. Aí, quando ela abriu a porta, ela verdadeiramente conheceu Jesus. Verdadeiramente ela conheceu Jesus, tanto que ela está até hoje aí na graça do Senhor, né? E, como ela disse, continuando nos passos de Jesus. Porque quando a gente abre a porta para o Senhor, ele entra e ele diz aqui, né, que vai cear. Como é bom o alimento, né? Como é bom quando uma pessoa que a gente conhece, a gente entra no nosso lar, o que é a primeira coisa que a gente faz? A gente dá, oferece aquilo que a gente tem de melhor, né? Então, Jesus diz que ele vai entrar e ceiar junto. Jesus é nosso amigo, nosso companheiro. E eu acho tão linda essa passagem aqui, né? E é isso que a gente faz. A gente dá a palavra, a gente oferece ajuda no centro de recuperação para que eles venham conhecer, eles abrirem a porta para Jesus, eles entrar e ceiar junto com eles. Eles vão ficar firmes na presença do Senhor. Nosso tempo já está se esgotando aqui, mas eu agradeço a presença da irmã Maria, né? Espero vir outras vezes, mas eu sei que tem muito mais testemunho, muito mais coisas. E aqui o testemunho da irmã Maria é o que a gente vive no Ombro Amigo, né? Realmente são pessoas igual a irmã Maria, que estão lá fora, que precisam do apoio, né, da palavra de Deus. Eu vou estar orando aqui pelos pedidos ali da irmã, e daí nós já vamos estar nos despedindo. Mais uma vez, quero agradecer a todos que estiveram conosco. E não esqueçam de dar o like, né? Aperte no sininho. E toda segunda-feira tem live do Ombro Amigo. Assista, compartilha. É muito importante isso aí. E não desista, como diz, do seu drogado. Se você ir na sua casa, na sua família, na sua parentela, alguém que está no álcool, está no cigarro, está, né, em alguma dependência química, não esqueça. Não desista. Soberano Deus, eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, abençoa todos que estiveram conosco, Senhor. Também, Senhor, coloca os pedidos da irmã que esteve aqui, Senhor, pedindo, né, pelo chat, Senhor, pelos seus familiares, pelos aqueles dependentes químicos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai querido. Muito obrigado, Senhor. Abençoa todos que trabalham nessa obra, Senhor, os líderes, Senhor, o irmão Paulo também, que está nesse grande trabalho, Senhor, todos os que trabalham, os coordenadores, os que estão ali, Senhor, prenteando esta obra, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ele conhece você intimamente. Sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas.